Olá, sejam bem-vindos ao Evangelho Rede Vivo, nosso estudo semanal que tem nos trazido grandes esclarecimentos, grandes reflexões, pontos importantíssimos da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no primeiro livro e convidamos aqueles que estão se preparando com a tarefa de expositores, os apresentadores da doutrina espírita, todos que se interessam pelo movimento espírita, para esta leitura que tem nos ajudado muito em nossas atividades dentro das casas espíritas, mas especialmente no aprendizado da essência do Evangelho de Jesus, que é para nós o nosso sustento, o nosso alimento espiritual, aquilo que nós precisamos para nos manter em paz conosco, com o mundo e com o nosso Criador. A mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua maior pureza, é o Evangelho redivivo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos preparar pedindo aos nossos mentores espirituais que nos ajudem. Precisamos nos elevar em pensamentos e sentimentos para entrar nessas vibrações de luz e assimilar tudo o que nós necessitamos diante das lições que a doutrina espírita nos oferece. Vamos então buscar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, a companhia dos nossos espíritos protetores. Senhor, nós aqui estamos novamente em busca de novas luzes, em busca de aprimorar nossos conhecimentos. Para isso, Jesus, te pedimos o teu amparo, a tua proteção.
que possamos ter a sensibilidade de receber dos bons espíritos as intuições e despertar em nosso mundo íntimo a percepção daquilo que nós carecemos para o nosso progresso espiritual e moral. Ilumina e abençoa estes momentos, que esta paz permaneça junto de nós, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Estamos no tema 4, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Recordando as palavras de Amélia Rodrigues sobre os dizeres de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Amélia traz esses pareceres sobre a verdade. Algumas frases. Imbatível termina por impregnar as mentes e acolher-se nos corações. A verdade é transparente como a luz diáfana do amanhecer. É vida que nutre e pão que alimenta. A verdade procede de Deus e a Ele conduz o pensamento, as relações e os seres. Jesus afirmou que a verdade liberta, porque desalgema, dignifica, impondo responsabilidade e dever, que são as suas primeiras consequências. E agora nós vamos dar sequência neste subtítulo, Eu sou a vida. Jesus é a vida porque na qualidade de logos, do grego, a palavra, o verbo, divino e eterno, ele compartilha da mais elevada forma de toda a espécie de vida, a vida do próprio Deus. Por conseguinte, ele é verdadeiramente divino. Essa vida divina, porém, Jesus transmite aos homens regenerados, tal como a mesma lhe foi transmitida quando de sua encarnação humana. Em sua encarnação, o Senhor Jesus veio ensinar aos homens como devem compartilhar dessa vida, porque lhes demonstrou como a recebeu mediante uma transformação moral e metafísica. Vou ler novamente. Em sua encarnação, o Senhor Jesus veio ensinar aos homens como devem compartilhar dessa vida, porque lhes demonstrou como a recebeu, mediante uma transformação moral e metafísica. Jesus transmite a vida real não como símbolo, e sim como um fato, em contraste com o judaísmo, que não passava de um símbolo, segundo os ensinamentos dos profetas, na lei de Moisés e nos ritos cerimoniais.
Jesus Cristo é a vida, tanto a vida futura, como o princípio e a fonte originária de toda a vida. Porque também aquele que não se chega a Deus por intermédio dele está sujeito à condenação, à morte espiritual. Essas palavras são de Norman Russell Champlin. Então nós vamos só fazer uma pequena observação quando Champlin fala sobre perdão aqui, gente. Achei. Desculpa aí, gente, foi embaraçoso aqui agora. Quando Champlin fala sobre o símbolo que faz contraste, né? Jesus transmite a vida real como símbolo, não como símbolo, como um fato, e em contraste com o judaísmo. Porque nós percebemos nestas palavras? O judaísmo em si, ele é uma doutrina que trouxe a revelação divina. Eu, no meu ponto de vista, acredito que Champlin está se referindo ao judaísmo ortodoxo, aquele que foi transmitido de geração a geração através da palavra e que foi, como muitas verdades, distorcida pelo apego do ser humano às coisas transitórias e especialmente pelos sentimentos de orgulho, de egoísmo, como até hoje predomina em todas as interpretações das palavras de Jesus. Vamos raciocinar que Jesus, ele se formou na escola do judaísmo. Ele era um judeu. E então ele não poderia contradizer um ensinamento que ele mesmo inspirou a primeira revelação através de Moisés, que está na Torá, onde próprio Jesus diz: não vim destruir a lei ou os profetas. E então, nesse sentido em que Champlin está trazendo aqui, nós acreditamos que seja o judaísmo que esteja ou que esteve distorcido da essência das revelações que Moisés trouxe, não é? Por exemplo, quando Jesus estava fazendo o trabalho no dia de sábado, quando ele realizava os seus feitos no dia de sábado, e muitos daqueles que eram sacerdotes do judaísmo vieram repreender Jesus, porque ele estava realizando um trabalho no dia de sábado. E no judaísmo, o dia de sábado é sagrado. Ninguém deve trabalhar, não é? Nem mesmo os animais. E então, por isso, a minha percepção sobre esta expressão de Champlin. Mas é somente a minha opinião pessoal, certo? Porque nós sabemos que Jesus era judeu e ele procurava vivenciar
a própria lei que está nas revelações. Não é isso? E então nós vemos aí que não era simbolismo, e sim um fato, a essência da verdade que Jesus vivenciou, não só pelas palavras, mas especialmente pela vivência, né? Então a vida, como nós estamos vendo aqui, na qualidade de logos, que está sendo traduzido por causa do alfabeto grego. Sabemos que o alfabeto grego é o que predominou nas comunicações das antigas escrituras, né? Porque foi a tradução que a humanidade recebeu, né? E podemos ver que na essência, a origem, existem algumas expressões que não são fiéis ao que as palavras das antigas escrituras tinham como finalidade. Mas são divergências que nós poderemos aprender estudando detalhadamente as escrituras e especialmente a fonte de tradução mais fidedigna que possamos encontrar. Não é isso? Nós então vemos aí que, traduzida do idioma grego, a palavra verbo, a palavra, né, que já é um verbo, né? Divino e eterno, como está lá no Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só como nós temos que fazer uma interpretação dessas palavras que está no Evangelho de João. Nós entendemos o verbo como sendo o enviado, a expressão de Deus. E então, nessa tradução que nós recebemos através do idioma grego, o verbo era Deus. Mas nós entendemos que, sendo Jesus o verbo, a luz do princípio, ele era um Messias, o enviado de Deus, não é? Por isso é que nós temos que aprender a separar o que as palavras do simbolismo trazem para o entendimento da essência que nós precisamos absorver. Na sequência das palavras de João, ele cita: o verbo é vida, e a vida é luz. A luz resplandeceu das trevas. A luz resplandece das trevas, né? Então, as trevas não o compreenderam. É justamente o objetivo da vinda de Jesus. Então, João começa a fazer essa apresentação da vinda de Jesus, o Verbo divino, o enviado, o Messias tão esperado pela humanidade. Não é assim? E então estamos vendo aí que a palavra vida tem uma abrangência muito grande, maior às vezes daquilo que nós temos como percepção, não é? Porque se trata de uma identificação do próprio Cristo. Jesus Cristo é a vida. Olha aí o detalhe. Tanto a vida futura, porque nós estamos em busca do nosso aperfeiçoamento, buscando a nossa perfeição, e Jesus é a perfeição, onde nós encontraremos o nosso objetivo, não é? A fonte originária de toda a vida. Olha que detalhe importante aí. E então nós precisamos de aprender a buscar nessas palavras, nessas colocações, nesses apontamentos, o que melhor identifica com aquilo que nós entendemos do nosso mestre, do nosso guia e modelo, que é Jesus. Não é assim? Continuando a leitura.
Jesus é a vida e Ele nos dá a vida em nome do Pai Celestial e dá-nos a vida em abundância. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída ou possuidora. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio favor, em nosso próprio espírito. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, para que nos cerquemos não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Vou reler esta última frase. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. São também palavras do Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Por isso, vamos fazer mais umas reflexões. A importância que nós temos de buscar a essência desses espíritos de luz que nos trazem. Vemos aí Emmanuel dizer, ou melhor, recitar os ensinamentos que Jesus nos trouxe, quando ele diz que a paz, a nossa vida, não consiste na abundância do que nós possuímos na terra. E aí nós lembramos aquela passagem da parábola do homem que era possuidor de grandes bens e que a colheita foi tão farta que ele não tinha onde guardar as sementes da colheita. E ele então pensou consigo, que farei? Vou construir outros celeiros maiores, e aí colocarei toda a minha colheita, e direi à minha alma, tu tens com abundância todos os bens, come, desfruta, goza. E então Jesus diz,
que este homem recebeu uma orientação, mas ele não ouviu com os ouvidos da carne. Insensato que és. Foi Deus em que estava dizendo. Esta noite mesmo te pedirão a alma, e os teus bens, para quem ficará? Né? E então o que Emmanuel está dizendo aqui? Esta paz não consiste na abundância que nós possuímos aqui na Terra. Depende na abundância dos valores definitivos que nós possuímos na alma. Não é isso? Olha como é profundo cada reflexão que nós passamos a analisar dos ensinamentos de Jesus e quando temos a orientação de espíritos como Emmanuel, espíritos de escola, espíritos que têm uma envergadura moral e um crescimento espiritual extraordinário, servindo como referência para o nosso aprendizado, não é? E vemos então Emmanuel dizer que o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante. Uma vez quando somos tocados pela luz de nosso Senhor Jesus Cristo, começamos a trabalhar em nosso mundo íntimo e passamos a transmitir a nossa luz, a refletir a luz que Jesus acendeu em nosso mundo íntimo, transbordante em amor e eternidade. Né? Agora vamos ver a observação que ele nos faz. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Olha que importância nós temos de observar bem este ensinamento em favor de nós mesmos. Não é? Então, o que há de substancial na nossa essência? Isso aí vai ser uma viagem interior que nós vamos fazer conosco. O que é que nós estamos trazendo? O que nós ainda precisamos de trabalhar para conquistar mais valores, mais potencialidades ao nosso crescimento, em nosso próprio espírito. E ele continua: é imprescindível construir o castelo interior. Então está na nossa intimidade esse castelo interior. A nossa construção, não é? Aquilo que nós mesmos somos os autores. Onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. São esclarecimentos muito importantes para a vivência destes ensinamentos de Jesus, não é? Se Jesus encheu-nos com a sua presença sublime, por quê? Porque ele nos diz, próprio Jesus nos diz: eis que eu estarei convosco até o fim. O fim de quê? Né? E então essa presença sublime está sempre conosco. Nós às vezes nem percebemos, mas a ação das luzes e desse amor de nosso Senhor Jesus Cristo é constante na humanidade inteira. Né? Mas o Emmanuel está observando aqui, não para que possuamos facilidades efêmeras, justamente relacionado com as coisas transitórias, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, como o próprio Jesus nos ensina. Não acumuleis tesouros na terra, onde
a traça e a ferrugem os corrói, mas acumulai tesouros no céu, onde o ladrão não pode roubar. É o que Emmanuel está dizendo aqui, riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Isso é importantíssimo para nós, gente. Benefícios vulgares. Nós, muitas vezes, nos dirigimos a Jesus em nossas preces para pedir coisas tão corriqueiras que, se nós aproveitássemos um momento de interiorização, de meditação, poderíamos enxergar coisas muito mais importantes, muito mais emergentes na nossa existência, não é? Por isso, Emmanuel dizendo para nós, como doador de benefícios vulgares. Jesus não veio para curar os nossos corpos, ele veio para curar os espíritos imortais. Não é assim? Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus. Olha só como é maravilhoso nós pensar isso aí. A lâmpada do nosso coração, do nosso sentimento mais puro, ligado a esta usina que fornece a energia constante para manter acesa em nosso coração essa lâmpada, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Muito importante, muito poético, maravilhoso e essencial para todos nós, não é? Prosseguindo, em outras palavras, podemos repetir como se fora Jesus, o significado dado por Vinícius à afirmativa do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 e 7. Palavras de Vinícius. Sou o caminho, porque já fiz o percurso que ainda não fizestes. Posso, portanto, ser, como de fato sou, vosso guia, vosso roteiro, vosso cicerone. Ninguém vos poderá conduzir e orientar, senão eu mesmo, porque nenhum outro de todos que baixaram à terra jamais fez o trajeto que conduz ao Pai. Por isso vos digo, ninguém realiza os eternos destinos, senão acompanhando-me, seguindo as minhas pegadas. Sou a verdade, porque não falo de mim mesmo, não fantasio como fazem os homens que buscam seus próprios interesses e sua própria glória. Só falo o que ouvi e aprendi do Pai, agindo como seu oráculo, como seu mesmo Verbo encarnado. Sou a vida, porque sou ressurgido. Dominei a matéria. Sou imortal. Tenho vida em mim mesmo. Sou como os homens cuja existência... Desculpa, gente. Não sou como os homens, cuja existência efêmera e instável depende, em absoluto, de circunstâncias.
Então, essas palavras estão no livro Nas Pegadas do Mestre, Pedro Camargo Vinícius. E então, vamos ver que são interpretações que nos ajudam a conhecer melhor os atributos do nosso Divino Mestre, não é isso? Jesus veio ao mundo para nos revelar como alcançar o reino de Deus. Manifestou-se como o enviado celestial, não apenas por palavras e curas realizadas, mas, sobretudo, pelo exemplo. Precisamos, então, em cada minuto que passa, estarmos atentos às lições deixadas pelo Messias divino, procurando nos transformar para o bem. Procuremos, acima de tudo, como orienta Emmanuel, irmanar-nos em Jesus. Palavras de Emmanuel. Ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa construção espiritual para a vida eterna. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações. Asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos. Em toda parte, a comunidade planetária e, acima de tudo, lavra a discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. Eu vou reler este último parágrafo, porque é importantíssimo essa colocação de Emmanuel e a minha leitura não ficou muito correta. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações. Asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos. Em toda parte, a comunidade planetária e, acima de tudo, lavra a discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. E então estamos vendo aí que são os interesses egoísticos que desintegram esse ideal santificante que nós aprendemos com a lição do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o alerta de Emmanuel é para que tenhamos consciência dessas transformações políticas, que é o cenário que nós vivenciamos. Não é? Desde quantos anos Emmanuel trouxe essa mensagem? E hoje, estas afirmativas são mais presentes do que nunca. Concordam? E então assinalam o caminho das nações, essas transformações que são necessárias. Nós precisamos disso aí. A família humana precisa dessas transformações. E então ele diz: asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos. Né? Porque a política deveria trabalhar para o bem da coletividade. Não é esse o objetivo dos representantes políticos? E então é o que Emmanuel está trazendo aqui. Asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos. Isso está no cenário mundial, não é? E temos que acompanhar de perto para fazermos a nossa parte nessa transformação do nosso planeta. Mas a transformação é moral, não é? Nós precisamos aproveitar tudo o que nós já conquistamos
para fazer com que a verdade possa prevalecer. E a verdade está em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E então a discórdia é um dos obstáculos que o ser humano encontra. Não é isso? A falta de união, a falta de fraternidade. Por isso, desintegra o idealismo santificante. Esse ideal que nós aprendemos com as máximas do Evangelho de Jesus. Né? Continuando com as palavras de Emmanuel. O momento, por isso mesmo, é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento. Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não prevalece a plataforma doutrinária tão somente. É imprescindível renovar o coração, convertendo-o em vaso de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. Transformemo-nos, assim, naquelas cartas vivas do Mestre a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Indaguemos, estudemos, movimentemo-nos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esqueçamos do amemo-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais alucinantes oráculos são igualmente aquele sino que tange, sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras. Não nos iludamos, o amor ilumina a justiça, mas a justiça é a base da lei misericordiosa. O mundo em luta atravessa angustioso período de aferição. Irmanemo-nos desse modo em Jesus, para que a tormenta não nos colha de surpresa o coração. Essas palavras de Emmanuel estão no livro Luz no Caminho, através da psicografia de Chico Xavier. E então estamos percebendo o alcance destes ensinamentos. Como é importante a nossa admiração nessas palavras de Emmanuel é muito grande, porque a cada frase se acende um novo entendimento, um novo chamamento para o que nós precisamos fazer e devemos, primeiramente, junto de nós, na nossa intimidade, não é? Por isso, Emmanuel está trazendo esses esclarecimentos, que nós não podemos nos iludir, porque o amor ilumina a justiça. Olha que interessante. Se nós estamos em busca de justiça, só o amor é que vai trazer luz a essa justiça. Mas a justiça é a base da lei misericordiosa. Que coisa interessante, né? A gente lembra das passagens que temos lá no Livro dos Espíritos, a lei de amor, justiça e caridade. Allan Kardec traz um comentário extraordinário no Livro dos Espíritos falando sobre isso. Né? A lei de amor. Não existe o amor se não existe justiça. Não adianta nós falarmos em amor se não praticarmos a justiça. Não é?
Então a lei é uma só: lei de amor, de justiça e de caridade. A caridade deve estar presente em todos os atos da nossa vida. É o que nós aprendemos com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Não é isso mesmo? E então, meus irmãos, nós convidamos a todos para rever esses ensinamentos de Emmanuel, essas palavras que tanto nos conforta, nos ajuda e nos dá força para lutarmos, primeiramente, no nosso mundo íntimo. É o que nós precisamos fazer, não é? Para nós alcançarmos o nosso equilíbrio, a nossa paz interior e promover o nosso crescimento moral e espiritual. Não é assim? Eu quero agradecer a companhia de todos, o apoio, o incentivo, pedindo desculpas pelos nossos deslizes aqui na forma de usar os recursos que temos aqui no nosso computador, mas o importante é a mensagem do Evangelho Redivivo, né? Gratidão a todos. Vamos fazer uma prece para que possamos identificar em nós o sentimento de gratidão junto a esses missionários, trabalhadores desta seara. Espíritos amigos, missionários da seara de Jesus, a nossa gratidão pela companhia, pelas orientações, pelo incentivo na busca do conhecimento. Divino amigo Jesus, estamos encerrando o estudo da noite com o nosso sentimento de gratidão por tanta luz, por tantos ensinamentos, te pedindo que nos ajude a aproveitar bem estas lições, que nós possamos nos transformar em instrumentos da tua paz e do teu amor. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E assim, irmãos e irmãs, finalizamos aqui a leitura desta noite, pedindo a Deus que possa nos dar novas oportunidades. Muita paz, que Deus nos abençoe. Gratidão a todos.